Bom dia a todos, encontramos-nos aqui hoje para mais uma rúbrica da Apo Informa relacionada com a saúde, em que o tema para hoje escolhido é a diabetes mellitus. Assim, a diabetes mellitus é o nome dado a um grupo de distúrbios metabólicos que resultam em níveis elevados de glicose no sangue, conhecido popularmente como açúcar alto no sangue, em que existem vários tipos e várias causas de diabetes. Porém, todos os tipos costumam apresentar complicações semelhantes, como o maior risco de lesão nos rins, dos olhos e dos vasos sanguíneos. A diabetes é uma das doenças mais comuns no mundo e a sua incidência tem aumentado ao longo dos anos, devido principalmente à má alimentação e à obesidade. Assim, o que é a glicose? A glicose, também chamada de dextrose, é uma molécula simples de carboidrato, ou seja, um monossacarídeo, cuja principal função é fornecer energia para as células funcionarem. Praticamente todo o alimento da classe dos carboidratos possui glicose na sua composição. O nosso corpo precisa de glicose para funcionar. Ela é o nosso combustível. Na verdade, desde bactérias até ao ser humano, precisam todos da glicose para sobreviver, sendo que é a única molécula de carboidrato que pode nos fornecer energia. Contudo, para controlar a glicose é necessário ter em atenção o papel da insulina no nosso organismo. Deste modo, após uma refeição de carboidratos que foram ingeridos, estes passarão pelo processo da digestão. Digerir um carboidrato significa quebrá-lo em vários micropedaços, até que se libertem a glicose e, no intestino delgado, estas moléculas serão absorvidas, chegando assim à circulação sanguínea. Após uma refeição, uma grande quantidade de glicose, frutose e galactose chegam à corrente sanguínea, aumentando a glicémia. E glicémia corresponde à concentração de glicose no sangue. Sempre que há uma elevação na glicémia, o pâncreas liberta uma hormona chamada insulina, que faz com que a glicose circulante no sangue entre nas células do nosso corpo. A insulina também estimula o armazenamento da glicose no fígado, para que, em períodos de necessidade, o corpo tenha uma fonte de glicose que não dependa da alimentação. Estas duas ações da insulina promovem uma rápida queda na glicémia, fazendo com que os níveis de glicose se normalizem rapidamente. Assim, o que é a diabetes? A diabetes mellitus é o nome dado ao grupo de doenças que cursam com uma dificuldade do organismo em controlar os níveis da glicose do sangue, mantendo-os sempre acima do normal. Dizemos que a diabetes é um grupo de doenças porque existem mais do que um tipo, apresentando causas diferentes e mecanismos distintos para a desregulação da glicémia. Habitualmente, a diabetes surge por falta de produção de insulina ou por incapacidade das células se reconhecerem a presença da mesma, ou seja, existe insulina, mas ela não consegue colocar a glicose dentro das células. Há casos ainda em que o indivíduo apresenta os dois problemas. Além de produzir pouca insulina, ela ainda funciona mal. O resultado final desta redução da produção de insulina ou do seu mau funcionamento é a acumulação de glicose no sangue. A pessoa alimenta-se, recebe uma carga de glicose no sangue, mas as células não conseguem captá-la, mantendo a glicemia elevada constantemente. Essa glicemia elevada, chamada de hiperglicemia, provoca dois grandes problemas. O primeiro, a curto prazo, é a falta de glicose nas células, que precisam desta para funcionar adequadamente. O segundo, que ocorre após anos de doença, é a lesão dos vasos sanguíneos. O excesso de glicose é tóxico para as células dos vasos, fazendo com que as artérias sofram progressivamente lesões, levando a complicações típicas da diabetes, como problemas renais, cegueira, doenças cardiovasculares, lesões neurológicas, gangrena dos membros, entre outros. É importante referir que existem vários tipos de diabetes, mas 3 respondem pela imensa maioria dos casos, sendo eles a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional.
Relativamente à diabetes mellitus tipo 1, esta é uma doença autoimune, ou seja, ocorre devido à produção equivocada de anticorpos. E é importante referir que os anticorpos são células de defesa do nosso organismo. O que acontece é que esta produção equivocada de anticorpos contra as nossas próprias células, neste caso específico contra as células beta do pâncreas, serão responsáveis pela produção de insulina. Não sabemos exatamente o que desencadeia esta produção equivocada de anticorpos, mas sabe-se que há um fator genético importante. Todavia, só a genética não explica tudo, já que existem irmãos gêmeos idênticos em que apenas um deles apresenta diabetes tipo 1. Imagina-se que algum fator ambiental seja necessário para o início da doença. Entre os possíveis culpados podem estar infecções virais, contacto com substâncias tóxicas, carência de vitamina D e até exposição ao leite de vaca ou glúten nos primeiros meses de vida. O facto é que em alguns indivíduos o sistema imunológico, de um momento para o outro, começa a atacar o pâncreas, destruindo progressivamente. Conforme as células beta do pâncreas vão sendo destruídas, a capacidade de produção de insulina vai se reduzindo progressivamente. Quando mais de 80% destas células se encontram destruídas, a quantidade de insulina presente já não é mais capaz de controlar a glicémia, surgindo assim a diabetes mellitus tipo 1. A diabetes tipo 1 é responsável por apenas 10% dos casos de diabetes e ocorre geralmente na juventude, entre os 4 e os 15 anos, mas pode acometer até pessoas de 30 a 40 anos. Como a diabetes tipo 1 é provocada pela falta de insulina, o seu tratamento consiste basicamente na administração regular de insulina para controlar a glicémia. Relativamente à diabetes tipo 2, é uma doença que também apresenta algum grau de diminuição na produção de insulina, mas o principal problema é uma resistência do organismo à insulina produzida, fazendo com que as células não consigam captar a glicose circulante no sangue. A diabetes tipo 2 ocorre em adultos, geralmente obesos, sedentários e com histórico familiar de diabetes. O excesso de peso é o principal fator de risco para a diabetes tipo 2. A associação entre a obesidade e diabetes tipo 2 é tão forte que muitos pacientes podem até deixar de ser diabéticos se conseguirem emagrecer. A diabetes tipo 2 vem muitas vezes acompanhada por outras condições, incluindo hipertensão arterial e colesterol elevado. Esta constelação de condições clínicas, hiperglicemia, obesidade, hipertensão e colesterol alto, é referido como síndrome metabólica, sendo um grande fator de risco para doenças cardiovasculares. Além da obesidade e do sedentarismo, há outros fatores de risco para a diabetes tipo 2, sendo eles idade acima de 45 anos, história familiar de diabetes, hipertensão arterial, história prévia de diabetes gestacional, glicemia de jejum superior a 100 mg por decilitro, ou seja, pré-diabetes, ovário policístico, colesterol elevado, uso prolongado de medicamentos como corticoides, tracolimo, utilizado para dermatite atópica, ciclosporina ou ácido nicotínico, tabagismo, dieta rica em gorduras saturadas e carboidratos e ainda pobre em vegetais e frutas. Inicialmente, a diabetes tipo 2 pode ser tratada com medicação via oral. Geralmente, são drogas que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas ou aumentam a sensibilidade das células à insulina presente. Com o tempo, a própria hiperglicemia causa lesão das células beta do pâncreas, fazendo com que haja uma redução progressiva da produção de insulina. Por este motivo, é comum que pessoas com diabetes tipo 2, depois de muitos anos de doença, passem a precisar de insulina para controlar a sua glicemia. Por fim, no que se refere à diabetes gestacional, esta é um tipo de diabetes que surge durante a gravidez e habitualmente desaparece após o parto.
Este tipo de diabetes ocorre por uma resistência à ação da insulina. Na maioria das mulheres, esta resistência à insulina não causa problemas maiores, já que o pâncreas é capaz de controlar a glicemia, aumentando a sua produção de insulina. O problema surge nas grávidas que já apresentam algum grau prévio de resistência insulínica ou cujo pâncreas não consegue aumentar a sua produção de insulina além do basal. Os principais fatores de risco para a diabetes gestacional são o excesso de peso, uma gravidez tardia e a pré-diabetes. A diabetes gestacional costuma surgir somente após a 20ª semana de gestação, época em que as hormonas anti-insulina começam a ser produzidas em grande quantidade. A diabetes gestacional está associada a diversos problemas para o feto, incluindo parto prematuro, problemas respiratórios, hipoglicemia após o parto, bebês de tamanho acima do normal e maior risco de diabetes tipo 2 para a mãe e para o filho. E o que é que podemos considerar por pré-diabetes? A pré-diabetes é a situação na qual o organismo não consegue manter a glicemia em níveis normais, mas ela ainda não se encontra elevada o suficiente para o diagnóstico de diabetes. Em pessoas com funcionamento normal da insulina, a glicemia de jejum, pelo menos 8 horas de jejum, encontra-se sempre abaixo dos 100 mg por decilitro. Para o diagnóstico de diabetes, é necessário uma glicemia de jejum persistentemente acima de 126 mg por decilitro. Portanto, todos aqueles que tiverem uma glicemia de jejum entre os 100 e os 125 mg por decilitro são considerados pré-diabéticos. Habitualmente, o que acontece nas pessoas com glicemia de jejum alterada é uma falta de resposta do organismo à insulina produzida. O pâncreas pode funcionar bem, mas as células não respondem como deveriam à insulina presente no sangue, fazendo com que a passagem da glicose para os tecidos fique prejudicada. A principal causa desta resistência à insulina é o excesso de peso e o acúmulo de gordura na região abdominal. As células de gordura têm mais dificuldades em utilizar a insulina do que as células dos músculos. Além disso, o excesso de gordura produz vários mediadores químicos que diminuem o efeito da insulina no corpo. Como podemos ver, os fatores de risco e os mecanismos da pré-diabetes são semelhantes à da diabetes tipo 2. Pacientes com pré-diabetes apresentam elevado risco de evoluírem para a diabetes tipo 2 em curto ou médio prazo. Na verdade, a cada 100 pacientes diagnosticados com pré-diabetes, 11 irão desenvolver diabetes no prazo de apenas um ano. Em 10 anos, mais de 50% dos pacientes terão evoluído para diabetes. E quais são os primeiros sinais da diabetes? Como primeiros sinais temos a poliúria, que é o aumento da frequência urinária, a polidipsia, que é uma excessiva sensação de sede, o cansaço e a falta de energia, a perda de peso, a polifagia ou hiperfagia, que é a fome frequente, a visão embaçada, a cicatrização de feridas lentas, infecções frequentes, mau hálito e cetoacidose diabética. Assim, é importante referir que a prevenção passa por alguns pontos-chave, fundamentais para ter uma vida mais saudável, sendo eles entender a diabetes, adotar um estilo de vida saudável, em que tenhamos uma alimentação equilibrada, pratiquemos exercício físico regularmente, como é o caso de andar a pé todos os dias se possível, subir escadas em vez de utilizar o elevador, dançar, caminhar com os amigos e ainda ter muita atenção aos pés, devendo examiná-los e reportar qualquer alteração da cor e da sensibilidade e ainda atentar nas alterações da visão. Além disso, é importante controlar a diabetes, monitorizando periodicamente os níveis de glicemia no sangue e tomando a medicação quando prescrita pelo médico. Assim, sendo ou não diabético, lembre-se sempre
que é importante comparecer nas consultas de rotina agendadas no centro de saúde. É melhor prevenir hoje para não remediar amanhã. Obrigada por toda a vossa atenção. Esta foi mais uma rúbrica da APO Informa relacionada com a saúde. Esperemos que tenham gostado. Até breve!